Saudações para quem esteja assistindo o vídeo. No dia de hoje eu trago a resolução do exame de admissão de Matemática ETP 2021, parte 2. A parte 2 envolve a resolução dos exercícios de número 11 até 20, passo a passo. Se você ainda não subscreveu no canal, por favor, subscreva, deixe comentário, deixe like, partilhe o vídeo para seus amigos e familiares. Isso vai ajudar o crescimento do canal. Então, vamos à nossa resolução. Número 11. Sabendo que uma função quadrática possui uma raiz igual a menos 4 e que obtém o seu valor máximo quando x igual a menos 2, determine o valor da outra raiz dessa função. É assim. Aqui dizem que a função obtém seu valor máximo quando x igual a menos 2. É assim, no ponto máximo ou ponto mínimo de uma função, encontramos o que? O x-vértice e o y-vértice, ok? Já nos disseram que o x-vértice é menos 2, ok? Porque dizem que no ponto máximo o x é menos 2, aqui. Então, o ponto máximo é o x-vértice. O x-vértice pode ser encontrado através da média das raízes da função, ok? Temos duas raízes, então é adicionar as raízes e dividir por 2. Quando a gente adiciona as raízes e dividir por 2, aí temos o que? O x-vértice. Então, na base dessa fórmula, vamos ter o que? O outro zero dessa função. É isso aqui. O x-vértice é igual a x1 mais x2 sobre 2. Ok? É a média das raízes, né? Somar as duas raízes e dividir por 2. Obtemos o valor médio, então. O valor médio é o x-vértice, ok? Então, o x-vértice é onde a função, ok, consegue ter o que? O valor máximo ou mínimo no y, está? Então, já temos que esse x-vértice é igual a menos 2, ok? No lugar de x-vértice aqui, colocamos o que? O valor de x aqui menos 2, porque disseram que aqui neste ponto obter o seu valor, nesta abscissa x, a função obter o seu valor máximo, ok? Então aqui colocamos o que? O menos 2. E já disseram que uma das raízes é igual a menos 4. Então vamos dizer que numa das raízes aqui, x1 ou x2 é igual a menos 4. Isso eu substituo o quê? Já que temos três valores que não conhecemos aqui na fórmula e na afirmação já deram dois valores. Então eu substituo os dois valores para obter o terceiro, ok? Então desta forma, já substituímos aqui porque o x-vértice é igual a menos 2, né? Onde obtém o seu valor máximo, né? Tá? X-vértice dá menos 2. Então colocamos menos 2 igual. E o x1 consideramos esse primeiro valor que já deram aqui. Então fica menos 4 mais x2. Então aqui vamos isolar o x2, está? Então é só multiplicar, regra de 3 simples. Então fica aqui menos 4 mais x2 igual esse menos 2 a multiplicar com 2 do denominador, está? Teremos aqui. E continuando, fica o quê? O que vamos fazer aqui? Vamos manter o primeiro membro e vamos atender primeiro o quê? A multiplicação, que está no segundo membro. Menos 2 vezes 2. A multiplicação de números com sinais contrários, o resultado é negativo. Fica 2 vezes 4, fica 4. Já que sinais são contrários, fica menos 4. Então, o que segue aqui é só levar os termos independentes para o segundo membro, deixar o termo dependente destes dois no primeiro membro, está? Então, como aqui no segundo membro temos menos 4, esse menos 4. E esse outro menos 4 que está no primeiro membro, quando passa para o segundo membro, muda de seu sinal, se é negativo passa a ser positivo. Veja só, já tem aqui positivo. Se fosse positivo, passaria a ser negativo, ok? Então fica menos 4 mais 4. A soma dos simétricos é igual a 0, ok? Então, o x2 é igual a 0. É isso aqui, 4 menos 4 é menos 4 mais 4, tá? O resultado é 0. O x2 é igual a 0. Então, na base dessa nossa pergunta, a opção correta é B, está? Muito fácil assim. Número 12. As idades dos jogadores de uma equipe de futebol são, temos essas idades. Qual é a idade mediana dos jogadores? O que devemos observar aqui é que os dados estão organizados em ordem crescente ou em ordem decrescente.
Caso não estejam organizados em ordem crescente ou decrescente, devemos escolher uma das duas ordens, ou crescente ou decrescente, para organizar nossos dados e começar o quê? A contar para ver que número vai ficar no meio. Se ficarem dois números, vamos o quê? Achar a média desses dois números que ficarão no meio, está? Então, os nossos dados aqui não estão organizados em ordem crescente. Por aí temos 22, 24, 27, sim, está a subir, veja, já está nos 25, está a descer, já está nos 23, já está a descer, está vendo? Sobe, desce, então não está em ordem nem crescente nem decrescente, vamos escolher uma ordem. Então, eu aqui organizei esses dados em ordem decrescente, aliás, em ordem crescente. O menor número é 22 e o maior número é 32, já que 22 e o maior 32 já aqui está. Então, os dados já estão em ordem crescente. Então, vamos contar aqui. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 números à esquerda, aqui também 1, 2, 3, 4, 5. 5 números à direita. O número que fica aqui no meio, que ficou apenas aqui, é o 25. Então, o 25 ocupa a posição mediana, quer dizer que encontra-se no meio quando os dados são organizados de uma determinada ordem, ou crescente ou decrescente, né? Então, neste caso, é 25, que é a mediana dos jogadores. Opção C. Número 13. Em uma escola, 50 alunos praticam vôlei, 75 futebol, 10 os dois desportos e 55 alunos nenhum desporto. O número total de alunos é... Então, vamos representar nossos dados no diagrama de Venn, né? Temos aqui o nosso universo, esse conjunto representado por retângulo é o nosso universo, que não conhecemos o número, né? Porque o pedido aqui é o número total dos alunos, tá? O número total dos alunos representa o nosso universo, ok? Então, vou representar aqui primeiro diagrama de Venn, que corresponde os que gostam de futebol, ok? F. E outro diagrama que representa os que gostam de vôlei, V. Então, já tenho aqui a representação dos diagramas. O que falta é colocar esses números que estão na afirmação dentro desses diagramas. Então, o que se atende primeiro é essa parte do meio que corresponde à interseção dos dois conjuntos, o conjunto F e o conjunto V. Vamos qual é o número que entra aqui na interseção? Vamos ler de novo a nossa questão. É uma escola, 50 alunos praticam vôlei, 75 futebol, 10 os dois desportos. Significa que os dois desportos, ou seja, é a interseção, os que praticam desporto tanto, futebol tanto, ou seja, voleibol, tá? Então, fica aqui 10. Esses 10 praticam as duas modalidades, né? Então, ficam aqui no meio, 10. E o que segue? Se já temos 10, sabe-se o quê? 50 alunos praticam vôlei, 75 futebol. Se queremos encontrar aqui futebol, os que restam aqui, se já tem 10, é só retirar nos 75 o 10, está? Fica aqui, 65. Significa que apenas futebol são 65, somando com esses 10, porque 65 e o 10 estão dentro do futebol, significa que são 75, porque soma 65 mais 10, são 75. Só que nesses 75, esses 10 estão nesse lugar também que faz parte do voleibol, tá? Também faz parte do voleibol, porque é na interseção. Temos este corta, este conjunto, também este outro corta, tá? Está no meio, então. Já que esse está no meio 10, aqui já não se representa 75, porque se a gente coloca 75 adicionando com esse 10, fica já 85. Para onde será que futebol são apenas 75? É só retirar nos 75, esses que praticam as duas modalidades estarem no meio. Da mesma, 65 mais 10, voltaremos a ter 75, que é para futebol. Para voleibol, vamos fazer também a mesma coisa. Disseram aqui... temos aqui 50 alunos praticam vôlei. Então, se já temos 10 aqui, esses 10 que praticam futebol, também vôlei, somente vôlei vão ser o quê? É nos 50 retirar 10, ficamos com 40. Se apenas vôlei, então são 40. Contando com esses aqui que praticam também futebol, fica 40 mais 10, dá-nos 50. Está? Então, a seguir temos aqui 55 alunos, nenhum desporto. Os que não praticam nenhum desporto são alunos que estão também dentro do universo, ou seja, da escola, mas não estão dentro desses diagramas que representam o que? Futebol e voleibol. Vão ficar aqui fora. Não, já era antes de representar 40, por isso que temos esse 40 aqui.
Então, esses vão ficar fora. Os que não praticam, ok? Os 55 que não praticam futebol nem voleibol vão estar aqui fora, está? Então, para encontrarmos o número total, é só somar tudo que está dentro desse universo, tanto os que praticam e os que não praticam, está? Esse vai ser 40, mais 10, mais 65, mais 55. O resultado aqui é 170, ok? A opção correta, C. Número 14. Seja os conjuntos, temos A, 1, 2, 3, B, 2, 3, 5. O conjunto de solução de B menos A é, ou B diferente de A é. B diferente de A é no conjunto B retirar aquilo que está no conjunto A. Quais são os elementos comuns aí? Temos 2, também está no A, o 3 também está no A. Então vamos retirar o 2 e o 3. Ficamos apenas com 5, porque o 5 não está no A aqui. Então, B diferença com A igual esse conjunto apenas com 5, né? Conjunto singular. Opção C. Número 15. Considera o conjunto M, temos esse conjunto M, 1, outro conjunto 2, 3. Qual das alternativas contém um subconjunto de M? Veja só, essas primeiras chavetas representam um conjunto. Temos também chaveta que está dentro de chaveta. Esse é um subconjunto, está? Quer dizer que dentro desse conjunto das primeiras chavetas, temos também outro conjunto que é 2, 3 dentro desse conjunto, tá? Então, o subconjunto aqui de M é C, que temos 2 e 3. São essas chavetas que estão dentro de outras chavetas, ok? Opção C. Número 16. Das representações seguintes, a representação de um conjunto um conjunto pode ser representado por diagramas de Venn, como vimos aqui, diagramas de Venn, ou por chavetas. Então é só controlar aqui. Temos parênteses curvos? Não temos nem parênteses, nem chavetas. Aqui temos parênteses retos. Então vamos excluir essas três opções. Optamos apenas com a opção B, que tem chavetas, porque o conjunto podemos representar por chavetas ou por diagrama de Venn. A opção correta que representa um conjunto aqui é B. Temos chaveta, abrimos chaveta, 8,4,10, depois fechamos chaveta, ok? Número 17. Qual o valor de M na equação mx ao quadrado menos 3x mais m menos 1 igual a 0, que torna a equação linear? Sabe-se como é a equação linear? É aquela cuja o grau máximo, né, é 1. Quer dizer que essa variável tem elevado a 1, ou não aparece com expoente, porque quando é 1 não é necessário escrever, está? Então, para retirar essa parte, ou seja, para ser uma função linear, devemos o quê? Zerar esse x ao quadrado. Então, para zerar ou para dar 0 aqui, é só multiplicar por 0 aqui. No m, se eu colocar 0, fica o quê? 0 vezes x ao quadrado fica 0. E aqui no m também fica 0 menos 1 fica menos 1. Logo será menos 3x menos 1 igual a 0. E já é uma equação linear. Então, o valor de m neste caso aqui é 0. Devemos colocar 0 aqui para zerar o x ao quadrado. Ficamos apenas com x aqui, tá? Grau máximo. Então a opção correta é A. Número 18. Qual o valor de m na equação 2x ao quadrado mais mx menos 8x mais 8 igual a 0, que faz com que a soma das raízes seja igual a 5? Temos esta fórmula aqui, soma igual menos b sobre a, ok? Soma igual menos b sobre a. Então, é só extrair valores de a e b na nossa equação. Veja só, o valor de a numa equação quadrática é que acompanha o x ao quadrado, né? O coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Neste caso, 2 é o valor de a. O valor de b é que acompanha x. Mas veja só, o x, temos x aqui, temos outro x aqui. O primeiro valor aqui é m e outro valor é menos 1. Então fica m menos 1. É como colocar a evidência, o x, ficamos com m menos 1 como valor de b, ok?
O valor de B aqui é M menos 1. Então, substituindo na fórmula, teremos aqui 5, que é a nossa soma. Disseram que soma deve ser igual a 5. 5 vai ser igual a menos, esse menos da fórmula, B. B é M aqui, menos 1 aqui. Fica M menos 1 sobre 2. Porque o coeficiente que acompanha x ao quadrado aqui é 2. O coeficiente aqui é 2. Então, o valor de A é 2. Continuando, teremos o quê? M menos 1, aplicando 3 simples, né? M menos 1 vai ser igual a 5 vezes 2, tá? Então, já que aqui temos menos, né? Fica menos 2 vezes 5, né? Esse menos é por causa daqui, em segundo membro aqui temos o quê? Um valor, um número negativo aqui, que é esse menos aqui, tá? Ou seja, um sinal negativo. Continuando aqui, vamos operar apenas aqui no segundo membro, né? Mantemos o primeiro membro, M menos 1, atender primeiro o quê? A multiplicação, menos 2 vezes 5, ficamos com menos 10. Então, isso equivale ao quê? No primeiro membro vai ficar apenas M, que é o termo dependente, e esse menos 1, quando passa no segundo membro, fica menos 10 mais 1. Se é negativo, fica positivo. Se fosse positivo, seria negativo, tá? Então, fica esse menos 1 passa a se adicionar aqui com menos 10. Fica menos 10 mais 1, teremos menos 9, o valor de M. O valor de M é menos 9, opção D. Número 19. Para que valores de M, 4x ao quadrado mais, abrir parênteses, M mais 1, fechar parênteses, vezes x, mais, abrir parênteses, M mais 6, fechar parênteses, igual a 0, tem raízes simétricas. A soma dos simétricos é igual a 0. Se esta é uma equação quadrática com raízes simétricas, a soma dessas raízes deve ser igual a 0, está? Usando a fórmula anterior, esta fórmula significa vamos, no lugar de soma, colocar 0, porque são simétricos. Isso aí, os valores são simétricos, né? Das raízes, os seus valores são simétricos, né? Então, a soma é igual a 0, está? Então, sabe-se que o valor de B, como eu dizia, é que acompanha o x. Veja-se, o x está acompanhado com tudo que está dentro de parênteses, tá? M mais 1. E o valor de A é que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso é 4. Então, substituindo nessa fórmula, teremos 0, porque a soma dos simétricos dá 0. Então, 0 deve ser igual ao que M mais 1. M mais 1 corresponde ao valor de B, que acompanha o x aqui, sobre 4, que é o valor de A, que acompanha o x ao quadrado, está? Então, aplicando 3 simples, teremos aqui M mais 1 vai ser igual, aqui no segundo membro temos menos, por isso fica aqui menos 4, que fica no segundo membro, a multiplicar com 0, está? Então, qualquer número por 0 dá 0, M mais 1 dá 0. Então, o termo independente passa para o segundo membro, mudando de sinal, se é positivo fica negativo, está? Então, M é igual a menos 1. Opção correta C. Número 20. Dada a equação M mais 1, entre parênteses M mais 1, vezes x, mais 2x menos 1, para que valor de M a equação tem A igual a menos 1? Será que A igual a menos 1? Veja só, o valor de A eu disse sempre que é que acompanha x ao quadrado. Então, o que acompanha x ao quadrado aqui é M mais 1, está? Então, no lugar de A, vamos substituir por M mais 1. Fica aqui, M mais 1 deve ser igual ao quê? A 1, está? Então, passando esse 1 do primeiro membro, porque é um termo independente para o segundo membro, muda de seu sinal, fica 1 menos 1. M igual a 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, o valor de M para aqui, A seja igual a 1, é 0. Quer dizer que se colocarmos 0 aqui, fica 0 mais 1 dá 1, né? Tá? Então, a opção correta é B. Aqui termina a segunda parte da resolução do exame de admissão de matemática ETP 2021, que envolveu os números 11 até 20. Brevemente trago a terceira parte, que envolve números 21 até 30. Se você ainda não subscreveu no canal, por favor, amigo, subscreva no canal, partilhe o vídeo, deixa like, comentários, isso vai ajudar no crescimento do canal, tá bom? Até em breve.